Vai. Vamos lá, pessoal, continuar. Pode falar. Eu posso. Então, gente, boa noite. Boa noite. Como o Vitor já apresentou, meu nome é Rodrigo. Sou professor do CAP, na Escola de Aplicação daqui da UFRJ. E, assim, eu estava comentando com eles, né, os colegas aqui, que foi muito assertivo a ordem com que a gente fez as apresentações. Que o Fábio trouxe uma visão geral, né, da educação especial e inclusiva, né, falou da legislação, e a gente estava até conversando, né, que normalmente a gente não tem esse cuidado, né, por estar tão acostumado a falar do tema, né, nas nossas áreas, a gente acaba que não tem esse cuidado, né, para quem assim nunca ouviu pouco falar, né, principalmente na formação profissional, em especial do professor aqui de matemática. Então foi muito assertivo isso, e antes de fazer a minha fala, né, do que eu vivo hoje profissionalmente, eu queria falar um pouco de coisas que eles tocaram aqui nas falas deles que ocorreram comigo em relação à educação especial e inclusiva, já antes de eu ser professor, né? Isso me chamou a atenção, porque quando o Vitor perguntou, né, quem que teve contato com alunos público-alvo da educação especial, da educação básica, eu tive, né? Eu tive contato com um aluno, foi meu colega de turma, na antiga terceira série do ensino fundamental, me lembro disso até hoje, que ele tinha paralisia cerebral, era cadeirante, né? E eu lembro que, cara, isso foi em 2002/2003, tem um tempinho já, né? E eu lembro que, cara, as políticas públicas, a legislação ainda não privilegiava tanto esse público, né? Então, hoje em dia, né, para quem já ouviu falar do estágio que tem da prefeitura, né, em que você pode ser mediador, né, acho que vocês deve ter um conhecimento disso, porque eu vejo muitos alunos da graduação comentarem desse estágio, e, né, a existência de mediadores mesmo, né, profissionais mediadores, né, ou profissionais que acompanham esse público dentro da sala, o que hoje a gente ouve muito, né, antigamente isso quase não existia, porque eu lembro que nessa turma era a professora que tentava fazer um trabalho ali para que esse aluno acompanhasse o restante da turma. Vocês sabem desse estágio que ele falou? Quem sabe desse... Eu imaginei assim, que não seriam tantas pessoas, mas... Porque eu ouço muito os estudantes falarem, lá os estagiários quando chegam no CAP, desse estágio tem um João, que é do Projeto Fundão, ele foi, né, estagiário nesse sentido de mediador dentro de uma sala do município. E aí eu tive essa experiência em relação, né, à inclusão que a gente estuda, né, eu também tive uma outra experiência, porque hoje que a gente estuda, né, está se estendendo mais, né, a inclusão está um pouco mais abrangente em relação aos públicos, né, o que a gente estuda. Uma outra experiência que eu tive também quanto aluno, também nessa mesma época, que eu me lembrei por meio da fala do Akira, foi que eu tive um colega de turma, e aí que ele não era um aluno com deficiência, mas ele era um aluno que, como o Fábio falou, ele tinha uma especificidade, era boliviano. Então, a língua materna dele não era o português, né? Era o espanhol, salvo engano. Então, cara, ele tinha uma dificuldade enorme de aprender os conteúdos ali apresentados das disciplinas, né? Então, assim, foi muito feliz o Fábio na fala dele quando ele fala, assim, necessidades, né? Não é um termo bem que a gente tem que usar, mas especificidades, né? Porque cada um de nós aqui tem uma especificidade. Nenhum de nós, eu acredito, que aprende da mesma maneira. A gente tem diversas maneiras de aprender, e até mesmo falando na perspectiva do profissional de vocês, tem diversas maneiras de ensinar. Ninguém aqui vai ensinar matemática da mesma maneira. Eu acredito assim. Então, me veio à memória essas experiências antes, né, de eu
pensar em ser professor, né? Eu tive esse contato. E assim, fui muito feliz quando eu estava aqui na minha formação, porque na minha época já existia um grupo aqui que tratava da inclusão, que é um grupo do Projeto Fundão, né, que estuda o ensino da matemática para alunos com deficiência visual e alunos surdos, né, que é o Projeto Fundão fica aqui nesse corredor, né, é um projeto de extensão mais antigo aqui da UFRJ. Ainda vou falar do projeto Fundão. Então depois vocês podem conhecer, né? Está numa sala aqui nesse corredor. Como o Rodrigo falou, é um projeto de extensão e ensino de matemática, né? Assim, e é o projeto de extensão mais antigo, ainda funcionando assim, continuamente da UFRJ. Ele começou oficialmente em 84, né? Nem eu estava aqui ainda, né? 40, isso mesmo. 40 anos, né? Isso. E, cara, foi por meio dele que eu comecei a me interessar, porque, assim como muitos de vocês, eu também nas disciplinas não tive esse contato, né? Tinha pouca ou nenhuma discussão, né? Assim, eu não lembro de, nas disciplinas, ter tido contato, salvo engano, na matemática na escola também, né? Eu acho que foi o meu primeiro contato, na verdade não foi no Projeto Fundão, foi matemática na escola também. E eu lembro que quem deu essa disciplina na época foi uma professora que acho que ela já está aposentada, que é a Marisa. Acabou de aposentar, né? E eu lembro que a Marisa, uma das aulas dela, ela levou o pessoal do Projeto Fundão para aplicar uma atividade, e eu lembro que a cobaia, né, de vendar os olhos fui eu. E aí, a partir dali, eu comecei a me questionar, vieram vários questionamentos e várias perguntas na minha cabeça, tipo, cara, dava para me formar na época, né? Faltavam poucas semanas, faltavam 2 períodos para me formar, e aí me veio aqueles questionamentos, cara, aí, pô, comecei a refletir, se eu tiver um aluno cego na minha sala, o que eu faço? Deixo ele no campo? Né? O que eu faço? Como é que eu ensino para ele? Que estratégias eu utilizo? Sabe? Depois que eu tive esse impacto na disciplina, é que eu comecei a me interessar. E aí foi que eu procurei o Projeto Fundão, né? E aí eu passei a me interessar. E conheci o Fábio, conheci o Akira. O projeto, eles já eram professores, né, dos institutos, dos seus respectivos institutos. E aí, cara, foi quando eu comecei a aprender mais, né, sobre a área. E aí eu fui estudar, né, fiz esse mestrado, fiz essa pesquisa no doutorado, e eu digo que isso hoje, né, no meu campo profissional me ajudou bastante, porque eu não lido diretamente com o público com o qual eles lidam, né, todos os dias na produção das respectivas instituições deles, mas eu lido com outros públicos, né. Eu já tive, né, para não dizer que nem todos, né? Eu já tive um aluno, né? Tenho, né? Está se formando agora, um aluno com deficiência visual, que é um aluno que tem baixa visão, né? Um aluno com baixa visão. Mas o meu contato maior, né, nos últimos anos foi com alunos que possuem transtorno do espectro autista, né? Alunos com TEA, e um aluno, né, com paralisia cerebral. Eu tive um colega, né, uma coincidência, né, que ele tinha paralisia cerebral, cadeirante, e assim, quando no meu terceiro ano de CAP, né, eu dei aula com um aluno com paralisia cerebral, cadeirante, que tinha dificuldade motora, e ele não conseguia se comunicar por meio da fala, tá? Então, assim, foi um desafio muito grande, porque eu lembro que o colega que eu tive, a gente conseguia se comunicar por meio da fala, né? Ele falava, né? Conversava com a gente. Agora, esse meu aluno, ele não fala, não verbaliza as coisas, né? E eles são por meio de gestos, né? E por meio de outras comunicações que eu vou apresentar aqui para vocês, tá bom? E aí eu falei isso tudo também para dizer que a perspectiva dos meus colegas, ela é de uma educação que eles mencionaram aqui, de instituições especializadas, né?
instituições que têm escolas que trabalham com a educação especial, ou seja, as escolas elas são voltadas para o público às quais, né, elas se destinam. Instituto Benjamin Constant, alunos com deficiência visual, Instituto Nacional de Educação de Surdos, tá? O CAP não. O CAP é uma escola que a gente diz, né, que é inclusiva. A gente recebe estudantes público-alvo da educação especial na escola, né, e esses estudantes eles convivem com outros estudantes que não têm, né, essas especificidades ou não se encaixam nos grupos bem postos, os quais o Fábio apresentou aqui para vocês, tá bom? Então, vão ter muitas falas aqui, né, minhas, né, e algumas delas vão ao encontro do que eles falaram, mas algumas vão ter encontro, né? Vão ter oposições, porque essa discussão dentro da nossa área ela é muito longa e complexa, né? A gente não tem assim um veredito, uma coisa assim que a gente vai lá, calcula e é aquilo e pronto. Não, a gente tem uma discussão muito longa sobre assim, as possibilidades da inclusão, as possibilidades da educação especial, né, os seus prós, seus contras. Isso é uma discussão muito complexa, né? Então a gente tem um ponto de vista deles, eu tenho o meu. Algumas coisas são muito comuns, né? Muitas delas dialogam, né, com os nossos pensamentos, mas tem outras, né, que, assim, querendo ou não, são divergentes, mas tá tudo bem, né? Porque é uma discussão mesmo, um debate, ninguém está certo. A gente sempre tenta levar o debate exatamente para o bem maior, que é o bem do estudante, né? Então tudo direcionado para isso, tá bom? Então tá aqui, ó, o título, né, que eu coloquei nas minhas slides é a possibilidade de inclusão por meio do ensino colaborativo na perspectiva da educação matemática inclusiva. Então, primeiro, né, o nome ali que mais chama a atenção, né, é esse ensino colaborativo. No CAP, a gente não faz um trabalho que em muitas escolas é feito da seguinte maneira. Em algumas escolas, né, em muitas, existe uma figura de um professor uma pessoa que ela acompanha o estudante e muitas das vezes a gente dá um nome para essa pessoa de mediador, que é o cara que vai acompanhar o aluno com TEA, o aluno com paralisia cerebral, o aluno com deficiência visual, ou o aluno surdo, vai estar ali no acompanhamento direto e vai fazer uma mediação entre os colegas da sala, o professor e o conteúdo que está ali sendo abordado, né? No CAP, a ideia não é essa, né? A ideia é diferente. A gente tem os professores da disciplina e, além disso, a gente tem professores da educação especial, né? Esses professores, em sua grande parte, ainda são professores com licenciatura em pedagogia, com ênfase em educação especial e inclusiva. Porém, né, agora a gente está recebendo professores, né, porque a grande parte desses professores ainda é substituto, infelizmente, não temos muitos professores efetivos, mas estamos recebendo muitos professores agora com licenciatura em educação especial. E a gente tem um curso agora desse na Rural, e esse curso já existia na Santa Maria. E também Santa Maria e São Paulo. E na Federal de São Carlos, não é isso? Os únicos dois do Brasil. Instituição pública, né? Exatamente. Tem vários. Agora 3, né? Agora Rural, né? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Isso. O Piscar e... É a Rural. A Rural tem um curso, que é a Márcia Flash, né? Que agregou pela existência do curso. Isso. E então agora a gente está recebendo dois profissionais específicos, né, da licenciatura em educação especial. E aí lá no CAP, a ideia como não temos muitos professores, né, desse grupo, quando nós temos um aluno, né, com deficiência, né, especial no grupo que o Fábio apresentou aqui, a gente tem um trabalho que esse professor, ele também é professor da turma, junto com o professor das disciplinas específicas. Então ele não é um mediador, ele também é professor da turma, né? A gente parte do princípio que eu, professor de matemática, o Rodrigo, o professor de educação especial, nós somos os dois professores da turma. Não tem um professor da educação especial que é o professor só daquele aluno e o restante é meu. Não, todos são nossos, né? A gente tenta trabalhar nessa perspectiva. Então essa é a perspectiva do ensino colaborativo, tá? A ideia geral aí que a gente tenta trazer para as aulas com
nós temos a inclusão de alunos, né, com deficiência dentro da nossa sala de aula, tá bom? Então, o PEI, ele é um trabalho que, a construção do PEI, ele é feito de forma colaborativa. Quem dá o pontapé inicial é o professor da educação especial lá dentro do CAP, mas ele dá só o pontapé inicial, né? Todos os professores de todas as disciplinas desse estudante, né, que precisa do PEI, eles trabalham na construção do PEI, tá? Não é só um trabalho. Quer dizer, na teoria deveria ser, né? Mas assim, é triste às vezes falar, mas existem, vocês vão se deparar com isso. É quando eu trabalhei com relação financeira e foi cobrar dos professores para fazer o PEI. Exatamente, nem todos são sensíveis, né? Assim, não é porque é o CAP, né? Que é, porra, uma escola, né? Que a gente diz coisa. Não, né? A gente tem também esse problema lá, né? Tem professores que não são sensíveis, né? As questões e respeitam mesmo, né? As legislações, né? São daquela galera da mais antiga, né? Não está ali por dentro das discussões para eles, né? O cara, às vezes, não devia nem estar lá. Então, a gente tem esse tipo de professor ainda, infelizmente, né? Mas, então, na teoria, todos eles têm que botar a mão ali na massa. Grande parte, né? Coloca, né? Mas tem um ou outro. E aí, assim, outras instituições, né? Não é um ou outro, né? Que não coloca a mão ali para fazer o PEI, né? Às vezes é uma grande maioria, às vezes é um ou dois que tentam trabalhar ali para fazer o PEI desse estudante, né? Só para voltar, falar que no começo da minha fala, antes de falar disso tudo, eu trouxe algumas coisas, né, que envolvem a legislação, né, e né, tem desafios aí grandes. Que o primeiro né, garantir a aprendizagem e a permanência, né, não é só a garantir a aprendizagem. Né, quando a gente está falando de educação inclusiva, a gente tem que garantir a permanência desse estudante. E aí, garantir a permanência, né, envolve não só, né, a questão de nós que estamos ali, né, trabalhando diretamente com esses estudantes, mas a parte administrativa, né, tem todas essas questões envolvidas. Que não é simples, né, uma coisa muito complexa da gente fazer. Além disso, né, isso aí eu estou falando dentro da legislação, né, ter um atendimento educacional especializado também é importante. E aí, por que eu coloquei isso daí, né, se a gente trabalha, né, a gente faz o ensino colaborativo lá? Porque, assim, como a gente tem dificuldade de sensibilizar todos os professores para esse trabalho, ainda é necessário que, em alguns casos, os estudantes fiquem no contraturno na escola para que recebam um atendimento educacional especializado, que é o atendimento em que o cara não está com os colegas dele da turma. Ele está, às vezes, sozinho, com outros colegas por falta da educação especial. Então, existe ainda isso, né? Essa garantia exatamente porque essa necessidade de garantia porque não tem sensibilidade de todos os profissionais. E além disso, né, obter é o mais importante, obter a percepção de todos os profissionais como agentes da educação inclusiva, né? Todos os profissionais que eu digo dentro da escola não são só os professores, são os assistentes de aluno, né, os antigos inspetores, né, que a gente dava essa nomenclatura. A gente precisa da sensibilidade do pessoal que trabalha na secretaria da escola, na parte administrativa, dos diretores, dos coordenadores. Então, é um trabalho das famílias, né, que participam também do ambiente escolar. Então, não é um trabalho só do professor, é um trabalho de muita gente que está envolvida com o ambiente educacional, o ambiente escolar, tá bom? Então, de forma geral, assim, contei algumas coisas, assim, né, que, assim, a gente ainda é muito perceptível, tem muitas falhas ainda dentro da escola. O que a gente pouco tem ainda dentro da escola? A gente tem poucos materiais acessíveis, né? Hoje, se eu receber um aluno cego no CAP, eu não tenho uma impressora Braille, por exemplo, que é o mínimo, né, que eu deveria ter. Não tenho. Se eu receber hoje um estudante surdo dentro do CAP, eu entendo que nem todos os professores sabem Libras, a gente vai precisar de um intérprete, né? Ainda que para fazer um trabalho colaborativo, né, porque a gente vai conversar com o intérprete, né, para esse trabalho ser importante,
a gente não tem disponível isso. Né? Eles teriam que brigar para ter ainda. Né? Além disso, uma coisa que é fundamental, a estrutura física. Né? Hoje eu fico imaginando, se o CAP não tivesse uma rampa, né, o CAP tem uma rampa, a gente não poderia receber um aluno que a gente tem, cadeirante. Né? E muitas escolas ainda não possuem rampa. Né? Se você for olhar para muitas escolas, é tudo escada, né? As salas ficam no segundo andar, terceiro andar, né? Embaixo normalmente é a parte administrativa. Eu sei disso porque eu trabalhei já na rede estadual, né? Trabalhei numa escola que não tinha rampa. Né? Era só escadas, as salas ficavam no segundo e terceiro andar. Né? Então essa escola, por exemplo, não poderia receber um cadeirante. Como é que o cara ia subir? Né? Para assistir a aula. A seleção que eu gosto, é uma escola também lá no Machado, que tem 3 andares, não tem essa dificuldade na escola. E no dia da votação, as pessoas lá que estavam falando carregavam as pessoas que tinham que subir 3 andares de escada. E aí eu fiquei imaginando que também, no dia da votação, também para os alunos que estavam presentes. Não tem, exatamente. Você vê, a grande parte dos edifícios não são projetados para isso. Né? Aí a gente colocou aqui, eu coloquei aqui, né, presença de monitores, cuidadores e intérpretes de livros. Por que monitores e cuidadores? Porque não necessariamente, eu acho, é minha opinião, é a função do professor da educação especial estar o tempo todo com um aluno, por exemplo, cadeirante que a gente tem no cara. E é isso que acontece, o cara está o tempo todo, 24 horas não, porque não tem esse tempo todo, mas o tempo todo que o aluno está na escola, o professor da educação especial está do lado dele. E assim, fazendo papéis que eu acho que não é desse professor. Que é levar o banheiro, entendeu? Segurar o aluno para o aluno fazer as necessidades dele. Entendeu? Isso é a função, acho que, de outro profissional. Não é a função desse profissional. Então, assim, por isso que eu coloquei aqui, até cuidadores, né? Não sei um outro termo que a gente poderia utilizar, porque isso ainda não é discutido. Né? A gente, né, às vezes discute, às vezes toca uma vez ou outra nesse ponto, mas não é. Eu fico vendo lá, assim, é muito delicado. Por exemplo, cuidador, né? É muito complicado. Às vezes, bom, as professoras, né, mulheres, né, da educação especial, elas, como é que elas, é muito íntimo elas entrarem no banheiro com esse estudante e, assim, além disso, ela ter força para carregar o estudante. Daí eu fico olhando, uma vez eu fico olhando e falei, caramba, cara, tipo, não é papel dela isso, né, ficar carregando o estudante para fazer sua higiene pessoal, né. Então, assim, eu achei muito delicado, então por isso que eu coloquei cuidador, né, monitor, né, uma pessoa, né, que, assim, seja voltada para fazer esse trabalho, né? Não professor de educação especial. Tem uma piada que ela tem síndrome de Down, né? Sim. E na escola dela, a direção da escola autorizou a mãe dela, no caso, a prima da minha esposa, a ir com ela todas as aulas. E justamente por conta disso, por conta de não designar um professor para ter que levar a menina, enfim, fazer diversas coisas. Ela vai todo dia. Mas é escola pública? Não, escola pública. Escola pública. Legal. Mas aí tem outra questão também, que é quem cuida do cuidador, né? Porque aí a mãe dela se dedica integralmente para ela. Sim. Né? A estrada não faz o seu Abrir papel, mão da né? própria vida para... Exatamente. Ela não pode ter um emprego, por exemplo. Não. E seria o papel do Estado, né? Não é da mãe dela, entendeu? E você falou assim, eu até lembrei, né? Vou abrir um parênteses. Eu já fui professor também de escola particular. E nessa escola que eu trabalhei, né, tinham muitos estudantes público-alvo da educação especial. E aí, assim, uma dessas estudantes minha tinha síndrome de Down. E aí, eu tinha uma aluna com síndrome de Down no 8º ano. Deixa eu trazer a memória. Tinha uma aluna com paralisia também cerebral no 2º ano do ensino médio. E tinha, deixa eu tentar lembrar, um aluno com TEA no 6º ano do ensino fundamental. E aí, o único que não tinha acompanhamento de um profissional era aluno com síndrome de Down. Cara, isso era muito complexo, assim, porque
eu lembro que os outros tinham, e assim, não eram profissionais específicos, assim, na área. Por exemplo, que acompanhava a menina com paralisia cerebral era uma fonoaudióloga, né? E o que acompanhava o estudante, só o que acompanhava o estudante com TEA é que era um professor que tinha uma formação em educação especial no 6º ano. Era o único. Agora, a aluna com síndrome de Down, ela não era acompanhada por ninguém. E aí você imagina, eu estava começando a dar aula, né? Eu estava numa turma com 40 alunos, né? Onde uma delas tinha síndrome de Down, e assim, a turma da oitava normalmente são muito agitadas, né? Entrando ali naquela fase mais agitada ali da adolescência, né? E aí, cara, era muito complicado, assim, controlar a turma e dar atenção para ela. E assim, eu era um dos caras que conseguia sentar ali às vezes, né? Para ver até que ponto aí de conteúdo ela estava acompanhando, né? Ver as especificidades dela. Só que assim, eu reparava assim, em conselho de classe, né? Em reuniões que a gente tinha com outros professores, cara, nenhum deles, assim, nenhuma dessas reuniões tocava no caso dela, assim, tipo, era desapercebido. E assim, eu ficava imaginando, cara, o que eles fazem? Assim, acho que eles devem deixar no canto, porque não tem ninguém para acompanhar, a turma deve agitar, entendeu? É muito complexo, né? É por isso que eu estou falando desde o início, né? Uma questão que assim, a gente tem que sensibilizar todo mundo. Porque só a gente, né? É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Daí que começa, né? A mudança. Mas, assim, é fundamental a gente sensibilizar os nossos colegas para a gente ganhar força, né? Das nossas instituições. E era muito complicado, ela precisava, né? De uma pessoa ali para estar colaborativamente comigo dentro da sala de aula. E ela não tinha, né? Não tinha essa outra pessoa, né? Que pudesse dar um auxílio para ela ali. Era só o professor de matemática e não sei, talvez outro. É que não cabe mais esse discurso de que assim, eu não fui preparado para isso, eu não sei como lidar com esse aluno. Então, se vão fazer concurso, vão se tornar professores, vão entrar na escola. Não existe esse apoio de que eu não sabia, não fui preparado para isso. Todo mundo sabe que a escola é um direito de todos. Então, é uma responsabilidade só do professor? Não, não é. Isso que eu estou falando. Exatamente. Mas a gente precisa fazer alguma coisa, precisa tentar, a gente precisa, né, lutar. E não quer dizer que... Exatamente, não quer dizer que não é só nossa responsabilidade, que a gente vai fugir dela. Exato. Exatamente, pelo contrário. Isso aqui é muito comum a gente escutar nas escolas, professores já, né, há mais anos de casa, assim, eu não fui preparado para isso, eu não sei fazer isso, se eu não sei, se eu não fui preparado, eu não vou fazer nada, né? Então, mas aí você está, assim, tirando, né, o direito da pessoa de estar ali, de aprender, não é de estar, é de aprender. Então, a gente pensar nisso enquanto profissional, né? Porque esse desafio que a gente tem todo dia, eu continuo tendo esse desafio, né? Porque eu também não sei tudo e toda hora parece um diferente que eu preciso, né, estudar, pesquisar e pedir ajuda, né? Em 2013, eu tive a minha primeira mediação e eu não tinha experiência anterior. Minha primeira experiência foi no município do Rio de Janeiro, e aí vinha esse questionamento a todo momento. Mas eu não fui preparada, mas aí eu precisava e eu estava fazendo. Só que a prefeitura ela oferece alguns treinamentos, algumas palestras, eu acho que acontece no SPOC, se eu não me engano. Eu fiz bastante mesmo. Treinamento lá. Eu fiquei 2 anos como mediadora em Copacabana, numa escola municipal que tem ali de frente da praia mesmo. É Cícero Pena, muito boa a escola. E a escola lá é muito preparada para receber os alunos que precisam. E todos têm mediação lá. Mas é uma escola privilegiada, é Copacabana. Depois dessa experiência lá, eu fui para a sala de aula. Depois eu voltei para mediação como aluna cadeirante. No Bennett, Colégio Bennett, Flamengo, conhece? E aí eu fiquei no Bennett mais 2 anos com essa aluna.
E aí, só que lá era particular. A família que me contratou, então ela pagava vários cursos para mim. Então, me preparou para a filha dela. A importância desse treinamento, né, é fundamental. Só que é discrepante. É a família que pode pagar por isso e a família que não pode. Quando eu estava na escola pública, eu busquei muita informação. Eu me dediquei. Mas, assim, a maioria também não está tão interessada. Não é o foco dela. Então, a criança fica muito a Deus dará, né, nesse momento. E é isso, só queria compartilhar esse momento. Isso é muito comum, tá? E não é só nessa escola, né? Oi? Não é só para esse caso aí, né? A gente Sim. também, lá no CAP, tem casos assim, né? Por exemplo, esse aluno que eu citei logo no início da minha fala, que ele é um aluno com baixa visão, a família dele é bem estruturada. Então ele tem muita tecnologia, né? Ele tem lupa digital, né? Que ele consegue ampliar as coisas, né? Ver os conteúdos que estão ali, né? Acho que aí a família dele, salvo engano, comprou uma impressora Braille. Caso ele se interessasse, né? Ele não se interessou porque foi constatado que ele não ia ter mais perda, né, da visão. Mas comprou uma impressora Braille já para se prevenir, porque é caríssimo, né, uma impressora Braille. E então é muito comum, né? Essa coisa. Mas tem famílias que não conseguem, né? Por exemplo, a família desse aluno que eu estou falando com paralisia, né? Ela não tem estrutura, né? Então a gente tenta, né, conversar com a família, né, ver as possibilidades com os professores da educação especial, o que a gente pode fazer, né, com ele dentro da sala de aula, né? Fazer o planejamento das nossas aulas para que ele esteja incluído dentro das aulas. Eu tive um aluno também no Leblon. A minha experiência com ele foi na escola pública no Leblon. Só que era o primeiro contato dele com a escola pública, porque ele era muito rico. Só que as escolas particulares não queriam mais, fechavam algumas portas. E eu fiquei com ele nessa escola, lá no Leblon, 6 meses. E ele não conseguiu sair da adaptação. Ele ficava 2 horas na escola no máximo, e todos os dias ele precisava ir embora. E eu não consegui levar o trabalho adiante. Não sei como ele está hoje, já tem uns 6 anos isso. E assim, é muito difícil, porque ou ele estava dopado para conseguir estar, ou ele estava me batendo, e pegando o lanche das crianças, e ele não dava conta. E a gente não conseguiu ajudar ali naquele espaço. Então, a gente tem um caso lá no CAP, que além desse aluno, eu vou falar dele aqui, que ele tem TEA, mas a TEA ele tem 3 níveis de suporte, ela tem 3 níveis de suporte, né? Ele tem 3 níveis de suporte no transtorno. O primeiro, né, é o mais leve, o segundo moderado e o terceiro é o severo, tá? E a gente tem um aluno que ele tem TEA, nível de suporte 3. E esse estudante ele não consegue ficar 2 minutos na sala de aula. Sim. Tá? Esse é o caso mais desafiador lá dentro da escola. Sai, e quando ele está dentro, quando ele consegue ficar 10 minutos, ele fica o tempo todo, ele passa na nossa, ele está lá dando aula, ele passa na nossa frente, mas os estudantes, né, por conta do convívio, já estão acostumados, são eles não livres, a gente está dando aula, ele passa, sai gritando, né, eles nem se apavoram. Hoje ele está no 8º ano, né, ele vai ser meu aluno de novo no ano que vem, decidiu hoje, e ele e o Pedro, que é um aluno com paralisia, né, eles foram meus alunos no 6º, agora eu não sei. No nome de novo. E eu vou mostrar aqui, eu tenho pedido permissão hoje deles para mostrar aqui quem são eles. Né? Mas só para falar um pouco, né, como é o trabalho colaborativo lá no CAP, né, retomando. É um trabalho em conjunto que a gente faz do professor da disciplina com o professor da educação especial, tá? Para minimizar esses desafios que eu coloquei, né, eles existem. Aí a gente tem estudos, né, na perspectiva da educação inclusiva, né, que o que caracteriza, né, é que a responsabilidade, né, dos 2 professores, o compartilhamento do planejamento das aulas, a execução e a avaliação. Só que isso tem uns desafios também, a partir do momento que a gente coloca, né, soluções, né, outros desafios surgem, né.
Porque a gente tem muito problema dentro da escola de separar tempo de planejamento, né, tempo ali dentro de sala de aula. Então, assim, fazer o trabalho colaborativo. Você tem um professor de educação especial, que ele está numa determinada turma. Só que nessa turma não tem só o professor de matemática, tem o professor de língua portuguesa, tem o professor de geografia, tem o professor de história. Então, vamos supor que esse estudante no ensino fundamental 2, por baixo ele tem 10 professores. E aí, como é que a gente faz um horário de planejamento do professor de educação especial dessa turma para cada um desses professores? É muito complicado, né? É muito complexo. Mas era o que, né, tornaria efetivo esse trabalho, mas tem esse desafio. Hoje, como é que a gente faz esse planejamento na hora do almoço? A gente senta lá e conversa na hora do almoço, né? É o que eu falei que eu falei aqui no início da minha fala. Tem coisas que vão ao encontro, né, vão de encontro à fala deles. Mas tem coisas que vão ao encontro, realmente. Tem vantagens, mas tem desvantagens. Tá? Então, por isso que a gente sempre debate. E a gente sempre tenta, né, trazer aí melhorias por meio desses debates, né, dessas oposições mesmo, desses prós, desses contras. Né? Bom, aí eu coloquei aqui, né, que é pouco ainda, né, mas é importante a gente investigar como é que se dá, né, esse trabalho de dois professores, né, um da disciplina específica com um da educação especial nas diferentes disciplinas. Né? Eu sei como é isso em matemática, não sei como é que é isso das outras. Né? E aí tem uns autores que falam disso, né, só ressaltam, e outras coisas que ele ressalta com essa efetivação desse trabalho. Né? Não é uma coisa que envolve só os profissionais que estão diretamente com os alunos, mas também a gestão escolar, né, responsável, né, em especial. Coisas aí que eu já falei do planejamento, e eu queria falar assim, das minhas experiências bem rápido, mas eu não sei se eu paro e vocês falam, depois eu falo das experiências. O que vocês acham? Vou direto e depois vocês continuam? Pode ser, se quiser terminar. Vou ser bem preciso agora, né? Eu vou mostrar mais imagens. Então, eu tive 3 experiências assim que foram muito marcantes no colégio de aplicação. Que foi ter um aluno com baixa visão, um aluno com paralisia cerebral e um aluno com nível suporte 3, tá? Então, assim, coisas que, assim, eu observei, né, e em diálogo com o professor da educação especial, eu adquiri de conhecimentos, né? Além disso, né, em diálogo com os professores do Benjamin Constant Especial com o Fábio, né? Bom, aprendi que o material para ele, né, quando eu fizesse, né, tinha que ser em tamanho 16, fonte Arial, a Arial Black, né, que é uma fonte o qual, né, facilitava a leitura dele. Sempre que possível, né, fazer fundo amarelo e letra preta, né, por causa da especificidade da baixa visão, né. Isso ajudava o estudante, né, a conseguir focar o texto, né, e aí precisamente em pontos importantes. Esse meu aluno, né, ele tem um detalhe, né, uma especificidade dele é que funciona muito bem a visão periférica dele. A visão central não é muito boa, né, ele enxerga tudo embaçado, mas quando ele enxerga perifericamente, ele consegue visualizar melhor o texto, os colegas, a interação dentro da turma. Se a aula fosse com slides, né, sempre tinha que estar atento, né, a claridade, né? Se tivesse claro assim, desse jeito eu não enxergar muita coisa não, tá? A gente teria que apagar essas luzes todas para conseguir o melhor resultado possível, tá? E as imagens sempre ampliadas, né? Às vezes a gente coloca uma imagem pequena com um aluno, né? Vidente, que a gente chama, né? Ele facilmente conseguir identificar, não, ele teria que ser bem ampliada a imagem. Não tinha necessidade de folha 3, folha 3 é uma folha maior, né, que a gente consegue imprimir as coisas em tamanho mais ampliado. A impressão era feita em tamanho A4, só que respeitando essa fonte 16, né, e o tamanho 16 e a fonte, né. Então aqui, ó, que eu já falei, né, a condição ocular dele, né, permite só que ele enxergue bem, né, com a visão periférica. E ele tinha muita dificuldade de copiar o quadro, né? Então não adiantava, por maior que eu escrevesse no quadro, não adiantava colocar as coisas no quadro para ele, né? Ou ele tinha que ter uma pessoa para editar para ele, ou então fazia coisas diferentes na minha aula.
que não necessitasse de aula expositiva, né, escrita no quadro, tá bom? Funcionava muito bem o trabalho em grupo, né? Atividade em grupo, porque ele se reunia com o grupo dele, né, a dinâmica, né, permitia que a participação dele fosse mais efetiva dentro das aulas. Além disso, eu tive um estudante com paralisia, né, e aí eu trouxe até uma definição, né, desse grupo, né, que é um grupo heterogêneo de transtornos motores não progressivos, causado por lesões cerebrais crônicas, originados desde os períodos pré-natal, perinatal ou pós-natal até os 5 anos de vida, tá bom? Então esse estudante, né, ele é cadeirante, né, não tem muita dificuldade motora, não movimenta as pernas, movimenta com muita dificuldade os braços e as mãos, né, é mais ou menos essa posição a qual ele tem esses movimentos muito limitados, tá? E ele não fala, tá? A gente se comunica por gestos mesmo, né? E por uma coisa, né, que a gente chama, né, de comunicação alternativa, e dentro da comunicação alternativa a gente tem um objeto que é chamado prancha de comunicação alternativa. Eu coloquei aqui, são imagens, tipo assim, ele quer ir no banheiro, tem uma figura do banheiro ali, ele aponta a imagem, né, e a gente consegue se comunicar com ele. Ou então a gente, essa prancha aqui, isso aqui é só um exemplo, tá? Essa daqui é bem resumida, tá? Essa aqui é quando ele está começando a aprender a se comunicar, né? Porque normalmente a gente tem ou várias pranchas, né? Ou a gente tem uma coisa mais ampliada com vários outros desenhos, para a gente conseguir se comunicar com ele. Além disso, né, ele também tinha uma coisa, a gente também utilizava, né, vou colocar aqui dois materiais que eram quadros de valor. A gente utilizava o material dourado com ele mesmo, né? A gente pegava esse tipo de quadro exatamente para enxergar as posições, né, dos algarismos dentro da composição numérica, né? A gente começou a trabalhar isso com ele no 6º ano, porque ele tinha muita dificuldade com isso. Isso era uma forma qual a gente conseguia, né, identificar se ele entendia o que era centeno, o que era dezeno, o que era unidade. Então, se você parar para olhar aqui, a gente não ainda trabalhava as operações, né? A gente teve que esperar um pouco para trabalhar as operações, mas depois a gente conseguiu trabalhar as operações, né? E as operações a gente sempre tentava trabalhar, né, colocando quantidades, né? Não só o símbolo do número, né? A gente quantificava, né, por um primeiro momento ali, para depois, quer dizer, a gente fazia ele contar para depois quantificar, né? Primeiro ele contava o 4, né, para a gente depois fazer referência ao número 4, contava o 3 para fazer referência ao 3, para ele se acostumar com esse símbolo, né, da quantificação ali dos grupos, né? Então ali 4 mais 3, 7, né? E aí a gente tentava movimentar essas bolinhas aí para ele associar as quantidades à quantificação. Além disso, ele tinha um tablet, tá? Um tabletzinho pequeno, bem simples, tá? No qual a gente conseguia colocar ali as atividades. E aí, normalmente, as atividades que a gente colocava para ele completar, né, no tablet, né, no tipo de estratégia que a gente utilizava. E aí, me chamou a atenção, né? Esse foi o primeiro momento que eu tive contato com ele no 6º ano, em que eu coloquei uma atividade que era de comparação entre números naturais, né? Qual é maior, menor, igual, né? E aí, cara, ele assim fez a atividade muito rápido. E aí uma coisa que me chamou a atenção é isso, né? Que a cognição dele não era afetada. Ele conseguia aprender com os demais colegas dele na turma. Ele poderia ter até um tempo, né, de aprendizado bem similar aos colegas dele. Só que ele necessita de outros caminhos e outros recursos, os quais os colegas dele, né, aprendem por outros recursos, por outros caminhos, né, como eu falei, né, nem todo mundo aqui vai aprender da mesma forma, é a mesma coisa, ele não vai aprender da mesma forma, tá? Mas ele é capaz de aprender a mesma coisa. A outra coisa foi esse estudante com TEA, né, e aí eu coloquei o que eu já falei, né, tem o autismo leve, moderado, severo, né, e aí, cara, são vários perfis, a gente não
consegue falar assim, aquele cara ali vai ser igual o outro cara ali que também tem o mesmo transtorno. Não, cada um deles tem uma especificidade, né? A gente tem que aprender com eles dentro da sala de aula, não tem jeito. Então, aqui o que eu coloquei, né, e vou resumir, é o seguinte, esse estudante, né, ele estudou o ensino fundamental um todo dele dentro do CAP, presencialmente. Só que quando ele foi, né, presencialmente, quer dizer, parte dele, no quarto e no quinto ano do ensino fundamental 1, esse estudante ele teve que estudar remotamente. Por quê? Foram os anos de 2020 e 2021 que a gente teve a pandemia. No primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental 1, ele estava começando a se habituar com o ambiente escolar e já conseguia ficar mais tempo dentro da sala de aula. Só que com a pandemia, ele se desacostumou do ambiente. E aí ele teve que se acostumar com o ambiente de casa, né, ter atividade dentro de casa. E aí em 2022, ele voltou para o CAP. E aí ele já não estava mais acostumado. Então ele não conseguia ficar um minuto dentro da sala. Ele corria mesmo, né, ele não consegue ficar. Você tenta conversar com ele, mas assim, é algo muito específico, né? Primeiro você tem que ganhar a confiança dele, tem que ganhar a intimidade com ele, tem que conversar com ele, né? É o que eu costumo sempre dizer, cara, a gente não vai só ensinar na escola ensinar matemática não, cara. A gente é professor de matemática, né? A gente não está só envolvido com a matemática, mais do que isso, a gente está envolvido com humanos, né? Com a educação. Então a gente, cara, não vai só falar de matemática, a gente vai ter que sentar, conversar com o nosso aluno, é o que tinha que fazer aqui. Né? A gente tinha que conversar, né? Tentar criar uma relação com ele, para que ele conseguisse ficar mais tempo ali, né? Conseguisse, né, começar a conversar matemática, né, dentro da sala, né? Então esse é um desafio muito grande, né? Uma das atividades que a gente tentou planejar foram atividades que foram fora da sala, já que ele não gostava de ficar na sala. Aí a gente tentou fazer atividades no pátio, na quadra, né? Ainda mais falando de números naturais, né? Tem diversas atividades que a gente pode fazer com números naturais fora da sala de aula, então até o conteúdo ajudava bastante. Bom, aqui eu trouxe algumas imagens, né? Aquele ali é o Pedro, tá bom? Que é o meu estudante com paralisia cerebral. Na foto do meio tem o Pedro e o Vicente. O Vicente que é o aluno Colteia, nível 3, né? Essa daqui é a professora de educação especial. Tá bom? É o loirinho, isso. E aí, se você for olhar a terceira foto, o Vicente ele não está aqui. E ele não está na turma dele, né? Não é a turma do... Ainda no caso ele já estava no 7º ano, né? Mas era a forma que, né, ele tinha assim, de interagir dentro da escola, né? Tinha ali no pátio do CAP ali, uma turma de terceiro ano fazendo uma atividade, a gente deixava ele participar, né? Porque ele não conseguia ficar, né? E aí o professor da educação especial, né, estava ali com ele, né? Depois entrava em contato com a gente, tentar saber o que rolou ali, né, no extra sala de aula, né. Aqui tem outra professora de educação especial, né, e aí tá vendo o Pedro aqui, né, o movimento que ele está fazendo com você foi um avanço muito grande, tá, isso aí foi estímulo, porque ele não conseguia segurar a folha do jeito que ele está segurando na primeira foto, tá. Isso aí ele já está no 7º ano, peguei ele no 6º. Então do 6º para o 7º ele já conseguia segurar bem a folha, ele não conseguia fazer isso no 6º ano. Então, isso é trabalho de estímulo dos professores da turma e do professor de educação especial. É um trabalho conjunto. Está vendo que foi possível ele ter avanço? É possível. Dá trabalho? Dá. Mas, poxa, é uma recompensa, né? Olha só a evolução, né? E aí, tem outros estudantes, né? Lá no caso eu esqueci de falar, os professores da educação especial eles fazem parte do núcleo de educação especial inclusiva. A gente tem um núcleo. Esses professores fazem parte desse núcleo. E aí tem uma sala desse núcleo onde, né, quando ele tem atividades fora, né, das aulas regulares comuns, esses estudantes eles se reúnem com outros estudantes que não são estudantes, às vezes, com deficiência, que o Fábio citou. Existem alunos com TDAH, com dislexia, que participam desses encontros também, junto com esses estudantes, né, que têm transtornos, né, e tem... É tipo sala de recursos? Tipo uma sala de recursos, mas a gente não dá esse nome lá.
Tá, Porque a gente não tem tantos recursos. Né? entendi. E é isso, né? Eu trabalho ali, tem outro professor de educação especial. Aqui nessa terceira foto, esse aqui é uma aula de ciências, tá? Isso aqui eu peguei de lá, isso aqui é um trabalho, é uma aula de ciências, aula do ensino regular. E ali atrás tem a professora de biologia, e aqui tem a professora de educação especial. Esses estudantes aqui da frente, eles não são estudantes público-aula, tá? Da educação especial, e para você ver. Os dois professores estão trabalhando no mesmo conteúdo com todos os estudantes. Tá vendo? Oi? A professora de biologia ali atrás, eu acho que é a Isabela. Aqui é o trabalho, né, que a gente faz também lá com outros estudantes. Isso aqui é do ensino fundamental 1, tá? Isso eu peguei mais com os professores da educação especial, tá? Porque não é o segmento do trabalho, né? Mas só para vocês verem o tipo de trabalho que também é feito no ensino fundamental 1 lá, né? E no ensino fundamental 1 é mais fácil de fazer o trabalho de ensino colaborativo. Por quê? Porque eles têm normalmente no máximo 2 professores, né, no ensino fundamental 1. Então o trabalho de planejamento, de diálogo, né, é mais fácil, né? E aqui com 10 então eu trouxe umas coisas só para a gente refletir aqui. Tá? É para a gente pensar bem, tá? Para sensibilizar vocês. Isso é numa escola federal, que é essa daqui da UFRJ, né? Cara. Mas tem outras escolas, né? Por exemplo, o Pedro II, né? O trabalho do Pedro II não é assim. E aí eu me pergunto, será que seria possível fazer isso lá? Né? E aí indo para uma coisa maior, né? Para um ambiente maior, será que seria possível fazer isso na rede municipal e na rede estadual? Né? Por que só estou pegando escolas da esfera pública? Porque é o papel do Estado, né? Olhar para isso. A gente já não tem a lei, né? A gente não tem que abraçar esses estudantes por lei, é direito deles. Eles têm que estar lá. E aí? Né? Será que não é possível fazer isso lá? E aí, além disso, né, a gente tem observado bastante uma coisa, tem o ingresso de muitos estudantes aqui dentro, né, que são colegas de vocês. Será que é possível fazer isso aqui também, no ensino superior? Será que a gente está pensando nisso? Agora que a gente está recebendo aluno surdo, né, aluno cego aqui, né, aluno com TEA, e aí? Né? Porque a lei de cotas se expandiu em 2018 para possibilitar que pessoas com deficiência tenham uma cota específica para elas. E aí, com isso, a gente agora dá a oportunidade para que eles estejam na universidade, o que até então era pouco provável, né? Porque a gente tinha que, imagina, fazer o Enem, que nem as pessoas que não têm deficiência, né, encaram o Enem como uma prova acessível, digamos assim, por vários aspectos, né? Tempo de duração, quantidade de questões, tudo mais, o cansaço, né? E a formação que a gente tem na escola básica pública para fazer o Enem, que é insuficiente. Só complementando, porque hoje na UFRJ tem vários alunos aqui com deficiência, né? As pessoas com deficiência. Não só aqui, né? Pois é. Eu trouxe essa última questão exatamente porque vocês estão vivendo no ambiente que tem, né? Vocês têm colegas, né? Não necessariamente do mesmo período, mas que, né, são público-alvo da educação especial, né? E o processo para a gente refletir como eu vou retomar, eu falei no início da minha fala. Não é um trabalho que envolve só os professores de vocês, né? É um trabalho que envolve vocês também, né? Colegas deles. Então é isso aí que você vai refletir, eu vou encerrar a minha fala, tá? Professor, antes de encerrar, eu tenho uma curiosidade. Quem prepara esse TEI? É o senhor ou o senhor tem o suporte na preparação do TEI? Não, então, como eu falei para ela, tem um professor de educação especial. Isso, que dá o pontapé inicial. Sim. Porque todos os professores têm que colaborar. Tem que adaptar, porque, né? Porque o professor de educação especial, ele não fez matemática, não fez letras, não fez E também tem a vivência, né? Exatamente, né? Tem coisas que são específicas das nossas disciplinas. O ensino colaborativo é uma troca de saberes. É o meu saber enquanto professor de matemática e o saber do professor de educação
especial enquanto especialista na área. Né? Então, vai nessa vibe aí. Tá bom, obrigada. Antes de vocês continuarem, eu quero fazer uma provocação, digamos assim, também, uma reflexão, que é o seguinte, eu tenho um pouco de, vamos dizer assim, ressalva ao uso do termo inclusão. O seguinte, isso não só pelos motivos que o Aguirre e o Fábio falaram, assim, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado ao usar o termo inclusão, porque senão ele pode induzir a gente a uma coisa que eu acho que não é legal, assim, não é a ideia. E até pegar o exemplo que o Fábio estava falando no intervalo, agora que a gente estava conversando ali, que não é sobre pessoas com deficiência, mas é uma coisa que provoca uma questão análoga. O Fábio estava falando que o filho dele na turma, o filho dele tem uma, que é de 7 anos, né? Tem uma menina trans. Assim, a gente vai, esse vai ser o tema da aula que vem, né, de pessoas LGBT, e tem pessoas trans que muito cedo, né, que já se manifestam, já se identificam com pessoas trans. Ela tinha 5 anos. Pois é, exatamente. E o que ele estava comentando? Que o fato de ter uma aluna trans naquela turma não é importante só para essa aluna, é importante para os outros alunos. Para ela não fazia diferença nenhuma, porque ela era menina, se sentia menina. E ela uma pessoa como outra qualquer, assim como as pessoas com deficiência são pessoas como outras quaisquer. Exatamente. Então, ter uma pessoa com deficiência ter uma pessoa, tipo assim, trans, uma pessoa com deficiência, numa turma na educação, eu acho que a presença daquela pessoa altera aquele contexto. Vai fazer, talvez, mais bem para as outras pessoas, né? Mais bem, entre aspas, aí. Vai ser educativo. Mas vai ser, exatamente, vai ser muito mais, vai ser mais importante, às vezes, né, para os demais do que para a própria pessoa. Então, vai causar ali, né, às vezes, quando a gente estuda a palavra inclusão, se a gente estiver atento, parece que você quer botar aquela pessoa ali para ela se conformar com aquele ambiente. E a gente quer botar aquela pessoa ali para alterar aquele ambiente. Exatamente. Entendeu? Não é assim, ela tem que se adaptar aos outros. O fato daquela pessoa estar ali provoca uma transformação naquele espaço. E é o que a gente espera que aconteça na sociedade, né? Que futuramente isso não seja motivo de preconceito, de nenhum tipo de capacitismo, como a gente vive e vê hoje. Mas é muito mais importante isso em termos de sociedade do que estar preocupado em ensinar a equação do segundo grau, ou se ele vai aprender ou não a equação do segundo grau, porque a gente está antes disso. Não deveria, mas a gente está antes disso. A gente discute preconceito hoje na sala de aula, na sociedade, né, o tempo todo. Ou seja, é anterior a aprender qualquer outro tipo de coisa. E ainda tem mais um detalhe, né? Se já existe a palavra inclusão, é porque tem alguma coisa errada. Porque deveria estar implícito, né? Exatamente, não deveria existir a palavra educação inclusiva, toda educação. Exatamente. Vai lá. Eu queria só mostrar um pouquinho aqui, precisa tentar aqui falar daquilo que a gente... deixa eu... O AEE, né, ele existe hoje uma concepção de se utilizar na educação inclusiva o sistema multicamadas, que é um sistema que é utilizado, que ele vem da saúde, né? Que é assim, o sistema multicamadas já se entende que cerca de 80% das pessoas que são ou estão doentes, o posto de saúde daria conta do atendimento dessa pessoa, né? Então seria ali um pré-atendimento, então a pessoa que está com dor de cabeça, está com dor de barriga, ele não precisa ir para um hospital por conta disso. Então, por isso essa coisa dos postos de saúde, né, que se espalharam, as UPAs que se espalharam pelas cidades, pelo Brasil fora. No entanto, a UPA não dá conta de todo mundo.
Então você tem um segundo grupo aí, que é cerca de 10%, que ele precisa de um profissional especializado. O cara que quebrou o pé, mas não tem um ortopedista na UPA. Então ele vai para um hospital, ele vai para um outro atendimento. E aí entra o AEE. Quer dizer, cerca de 80% das pessoas com deficiência, a acessibilidade e um trabalho pedagógico diferenciado já daria conta para que ele não precisasse do AEE. A sala regular comum seria o suficiente para ele, né, ter seus direitos de aprendizagem garantidos. No entanto, cerca de 10% vai precisar do AEE. O Rodrigo trouxe aqui exemplos, casos de quem o AEE é muito importante para ele. Então, embora ele esteja segregado no AEE, mas ele tem uma condição que é diferente dos demais. E aí você tem ainda um outro grupo menor, que é menos de 10%, que é aquele que precisa de um atendimento mais dedicado ainda. É aquele que precisa de um fono, de uma terapia ocupacional, de vários outros profissionais envolvidos nesse processo, né? Então, se a gente cuida da acessibilidade, de oferecer, né, um currículo mais acessível, a gente consegue dar conta da grande maioria dos alunos, das pessoas com deficiência na escola. É claro que nós não vamos conseguir a todos, porque tem esse grupo que tem uma especificidade muito maior. Então ele vai precisar da intersetorialidade, ou seja, vários profissionais atuando. Bom, lá no IBC, né, quando o IBC nas pessoas com deficiência visual, vou tentar passar rapidinho aqui umas fotos, para vocês terem uma ideia do que a gente faz. O pessoal aqui volta aqui também. Então você tem pessoa cega ou pessoa com baixa visão, né, são diferentes. O cego faz uso do sistema Braille. E o baixa visão tem toda aí quase que um espectro. Cada um tem uma, né, necessidade. O Rodrigo falou que usa fonte 16, no IBC a gente usa 24. Então, mas tem aluno que prefere 18. Então é uma coisa que você vai entender junto do aluno. Tá? Então, ó, deficiência visual não é sinônimo de comprometimento intelectual ou incapacidade. Tá? Então, é claro que tem pessoas com deficiência visual que têm outras necessidades, sim. Que tem, né, outras questões cognitivas, sim. Mas de uma forma geral, cego ou pessoa com baixa visão não tem comprometimento intelectual ou incapacidade, né, questões de aprendizado. Tá? Então isso é de uma forma geral. E veja, cego faz uso de textos em braille, cegos não, pessoas com deficiência visual, né? Textos em braille ou em formato ampliado, eles usam leitores de tela, né? Tem um software chamado NVDA que você instala no seu notebook, no seu computador, e ele lê toda a área de trabalho, ele faz leitura de textos em PDF, acessíveis, né? Seja desde que não tenha imagem, se tiver imagem precisa ter a descrição da imagem. Eles fazem uso do áudio o tempo todo, né? Episódios de podcast, áudios do WhatsApp, por exemplo, né? Talkback, Talkback é um recurso de acessibilidade que todo celular tem, né? No caso Android. Então você tem lá uma guia de acessibilidade no seu celular, se você ativar o Talkback, ele vai falar tudo que está acontecendo no seu celular. Você passou o dedo, ele vai ler. Facebook, Instagram, WhatsApp, todos os seus aplicativos. Aí você dá duplo clique ali e o aplicativo Talkback vai falando. Então, pessoas cegas usam WhatsApp, rede social, comentam foto, desde que você faça a descrição da foto. Né? Você já deve ter visto lá no Instagram ou qualquer outra rede social, hashtag para todos verem, hashtag para cego ver. Significa que ali tem uma descrição da imagem que pode estar em texto após a imagem ou internamente a imagem. Internamente a imagem significa que a descrição não vai aparecer para quem é evidente. Mas para quem usa o leitor de tela ou o Talkback, na hora que passar a imagem ali, o recurso vai ler para ele a descrição da imagem. Tá? Aqui, materiais e recursos táteis e grafotáteis, né? Artefatos em 3D. E a gente tem um código matemático unificado em Braille que possibilita que ele tenha acesso, por exemplo, a simbologia de integral, derivada, vetor, tudo em Braille. Todo cego sabe isso? Não, tem que ensinar para ele, igual a Kira falou. Né? Então você tem que ensinar e mostrar essa simbologia para ele. Então existe esse código, né? Documento lá, um livrinho do MEC, que tem toda a simbologia matemática, por exemplo, em Braille. Bom, boas práticas, né? Você precisa conhecer bem seus alunos, as singularidades, as
especificidades, as necessidades dele, né? O que ele precisa, o que você precisa, o que eu posso fazer para te ajudar? Como é que você quer que eu te passe assim, o conteúdo que eu estou trabalhando? Em texto, em áudio, em braille, né? Então você precisa conhecer e conversar com o seu aluno, tá? Para entender as necessidades dele. E aí, né, já falei um pouco de cada uma dessas coisas aqui, mas tem outras. Planejamento coletivo com o professor do AEE, com o intérprete de Libras, com os mediadores, né? O ensino colaborativo hoje já é uma realidade, não só no CAP, mas em outras realidades. Tá? O que mais aqui? Valorizar as atividades ali em duplas, trios, as atividades coletivas, ele precisa estar em interação com os demais. Essa responsabilidade não é só do professor, é dos outros também. Então, a atividade em dupla, em trio, vai facilitar, primeiro que vai possibilitar o convívio, segundo que vai te ajudar enquanto professor, né? Porque você tem que estar com conta de 20, 30 e mais uma pessoa cega ou com baixa visão. Né? Então, esse apoio dos demais é muito importante. Acho que o Rodrigo comentou isso aqui também. Vou passar aqui, eu ia mostrar, falar um pouquinho do sistema Braille, que é um código que é simples de ser decorado, né? Então, está lá, a célula Braille são esses 6 pontos. O ponto 1 lá em cima é a letra A. E aí, quando você marca aqui o ponto 1, 2, é a letra B. Né? O ponto 1, 4 é a letra C. E aí, Luiz Braille, o cara que criou o sistema Braille, muito inteligentemente, se você observar, se você decora a primeira linha, que é da letra A e a letra J, e que inclusive tem algumas similaridades, né? Por exemplo, o J até parece mesmo em tinta, né? O Braille aqui lembra, né? Não é exatamente igual. Mas se você observar que na segunda linha aqui, do K até o T, tem um acréscimo do ponto 4, do ponto 3. Então, se você decorou a primeira linha, na segunda linha você já sabe que o K é a letra A com mais o ponto 3. Você já sabe que o L é o ponto B com o ponto 3. Percebe que ele criou um pontinho a mais aqui para facilitar as pessoas aprenderem Braille. Isso também acontece na terceira linha, só que agora usa-se, além do 3, o ponto 6 também. Né? Então veja, foi uma ideia brilhante, né? Porque são matemática, né? São 63 símbolos possíveis para se escrever numa célula Braille, né? Porque ou você fura um ou não. Então são duas possibilidades. Ou você fura o 2 ou não, duas possibilidades. Então é 2 elevado a 6, que dá 64. Só que a célula vazia não é nenhum símbolo, então você tem que tirar a célula vazia. Acho que isso já foi até questão também, de vestibular. Então você tem 63 símbolos em branco, né? E aí tem, tá vendo? Arroba, acento. E os números? Os números basta você colocar um L ao contrário. Toda vez que tem esse L ao contrário, você já sabe que o que vem pela frente é um número. Então você vê, ó, um L aqui ao contrário, aí a letra A, então na verdade é o número 1. Aí o L ao contrário, o aluno está lendo, opa, então aqui é um número. É a letra B, que na verdade a letra B corresponde ao número 2. Certo? Então, só para desmistificar assim um pouquinho. Então tem softwares de transcrição. Você escreve aqui, por exemplo, os dados de um quadro, de uma tabela. Um software chamado Braille Fácil, que é um profissional de transcrição. Então olha como é que vai aparecer em Braille. Tem um formato de quadro, de tabela, o que for. Né? Então todas as informações estão aqui, tá vendo? Expressões matemáticas, né? Expressão em tinta, por exemplo. Como é que ela é escrita, digitada no Braille Fácil? Como é que ela vai ser impressa em Braille? Então veja, precisa de um profissional de transcrição, porque tem uma certa linguagem de programação aqui, não é nada rebuscado, mas você precisa conhecer. Então, por exemplo, está vendo que tem aqui uma crase depois do 12? Né? Então tem umas simbologias aqui, ó, aqui ele começou com uma interrogação, tá vendo? E aí o transcritor conhece, né, essa dinâmica de utilização do Braille Fácil. Mas se você escrever um texto, o Braille Fácil foi desenvolvido aqui no NCE, projeto do professor Antônio Borges, e ele é gratuito. Você pode baixar o Braille Fácil.
você digitar um texto no Braille Fácil, ele transcreve simultaneamente para o Braille e depois você vai imprimir. Tem um software também que brailiza imagens, chama-se Monet. Então você coloca, né, faz desenhos nele, ele parece até um Paint do Windows, né, que é bem simples. Então você tem aqui alguns polígonos, por exemplo, né, e aí ele brailiza, ele imprime com pontos Braille. Então fica em relevo ali, né. Eu uso, passei a gravar alguns episódios de podcast, né, que não exatamente como a gente tem hoje, porque aqui são mais curtos, né. Você vai gravar uma aula com um moleque de 1h30, não fica falando de conteúdo de matemática para ficar ouvindo isso, né? É castigo. Então fazia episódios mais curtos, tá vendo? Mais combinatória, porcentagens, aumentos e descontos, que são criptomoedas, foram gravados por mim, são áudios curtos, né? Qual que é a vantagem? Você manda no WhatsApp dele, ele consegue localizar isso na pesquisa, na busca. Se você só grava um áudio, você não sabe, né? Ele vai passar, tem 1 milhão de áudios no WhatsApp dele. Como que ele vai saber qual que é o conteúdo, né? Quanto tempo tem aquele áudio? Então, dessa forma, você também evita que ele consuma a memória do celular dele. Então, isso aqui você vai enviar um link para ele, a plataforma. Isso aqui é feito no Spotify, né? O Spotify tem um... E aí, tá vendo, eu me comunico muito pelo WhatsApp com alguns, né? Tenho meus alunos todos por meu WhatsApp. Eu mando o link do formulário Google, textos em PDF, material em PDF, porque o leitor de tela ele consegue ler. Né? Então, assim, são múltiplas abordagens. Você vai fazendo, você vai oferecendo várias coisas. E aí ele vai fazer uso daquilo que é melhor para ele. Mas aí eu também entrego o texto para ele em Braille, porque eu tenho lá um profissional do IDC que vai transcrever. Ele vai imprimir para mim, tá? Máquina fusora. Lembra uma máquina, um fax? Acho que alguns não conhecem aqui o fax, né? Ele saiu, desapareceu. Você enfia o papel aqui e ela sai do outro lado, tudo em relevo. Essa máquina é sensacional. Então, por exemplo, eu fiz isso aqui. Foi até um aluno aqui da FRJ que faz iniciação comigo, iniciação científica comigo lá no IBC que fez. Ele fez esses gráficos todos no GeoGebra, usou o Braille Fácil para escrever a parte de tinta em Braille, né? Então fiz um recorte aqui para vocês entenderem. E aí depois a gente passa na máquina fusora. E aqui eu não sei se vai dar para vocês verem, né? Tá tudo em relevo aqui, tá vendo? E aí os alunos conseguem fazer o uso, né, da leitura ali, aí ele lê o Braille. Então o cara que é baixa visão, ele consegue ler o que está em tinta, e o cara que é cego vai ler o Braille. Mais materiais grafotáteis, isso aqui são coisas feitas com EVA, textura diferente, né? Tem informação aqui em tinta e em Braille. Esse menino é baixa visão, tá vendo que ele lê com os olhos bem colados na folha, mas aí você já tem alunos que leem com os contatos, né? Aqui dei só um zoom para vocês entenderem, né? Material artesanal feito em casa, então aqui eu colei uma redinha assim, sabe? Para dar uma diferença no EVA, né? Aqui é tipo um carpetinho, aqui é mais liso, aqui é um papel corrugado. Então são experiências táteis, né, que você vai oferecendo. Mais materiais. Aqui, isso aqui a gente compra na internet, está vendo? Coisa que parece brincadeira de criança. No Instituto Federal, no Estado, a gente fez um parecido com o de cima, só que com pregos. Com que pregos? É. Mas não é o... Era para fazer função. Geoplano? Era para fazer função. Isso. Aí a gente tentava, mas uma atividade muito legal, assim. Então são várias formas que você, né, vai fazer uso ali daquilo que tem, e aí é mais criatividade do que qualquer outra coisa, né? Não é? Materiais concretos agora, né? Tá vendo? Essas coisas que a gente faz com todo mundo, né? Sólidos com jujuba, com canudo, né? Embalagens de produtos que a gente compra na internet. Isso aqui é para trabalhar análise combinatória. São carrinhos de Hot Wheels, carrinhos que crianças brincam.
Então você tem aqui um estacionamento, tem 4 vagas. De quantas maneiras você pode estacionar 4 carros? E se só tivessem 2 vagas? Aí você brinca com isso e aí ele vai ali do concreto para o abstrato, né? Então ele vai brincar com os carrinhos. Ele até que você vai generalizar esse processo aqui da análise combinatória lá. Quer dizer, você não vai fugir do que você tem que ensinar para ele. Você começa de uma outra forma. Isso aqui é uma régua adaptada, eles estavam calculando aqui a capacidade de uma caixa, tá vendo? Tem umas ranhuras aqui assim, que pode ser feito com cola, por exemplo. Então ele consegue saber onde é que está 1 centímetro, 2, 3. Então aqui eles tinham que calcular aí a capacidade, a área lateral dessa caixa. Isso aqui é uma caixa de composteira que a gente também fez um trabalho de compostagem lá. Então, mas para vocês terem uma ideia, né, da quantidade de coisas que a gente tem. Esse deve ser o geoplano que você tinha falado. Isso. E aí, é isso. Posso te mandar o capítulo do livro? Deixa eu ver. E aí já não fica muito tarde. Vocês podem fazer estágio supervisionado no PC, acho que o Linus também recebe, né? Então o estágio, né, no final do curso, abriu o vídeo. O PC não tem licenciatura, então a gente não pode. Eu também vou buscar. Eu vou falar 5 minutos, só eu envio o capítulo do livro, o Vitor encaminha para alguém inteiro, tá? Então, dificuldades que os surdos têm, né? Dificuldades com conhecimento amplo, que muitos ouvintes têm, por exemplo, a mais, o surdo não sabe o que é a mais, então você precisa de trabalhar de uma forma especial com esse aluno. Resolução de problema para o aluno surdo sempre é mais difícil, porque o enunciado sempre é um texto em português, uma língua que não é sua. Então são coisas que a gente precisa conhecer. E aí, por exemplo, estratégias para minimizar isso. Sempre que possível, representação visual do conteúdo. Né? Então, por exemplo, aqui, né? Geralmente as pessoas acham que A mais B ao quadrado é ao quadrado mais B ao quadrado. Então, se você trabalha de forma visual aqui, ele vai estar visualizando realmente o que é isso, vai ficar mais fácil para ele entender. Mas isso é até melhor do que o vídeo também. Então, né? Muito das coisas para todo mundo ler. Muitas das coisas que eu vou falando, sempre que eu vou falar, as pessoas geralmente comentam isso, né? Então, por exemplo, essa questão da geometria, que a gente fala, isso é uma fala do Duval, né? Ele não é da educação do surdo, né? A gente fala assim, mas se é visual é melhor para o surdo. A gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Porque uma coisa está relacionada com questões icônicas, imagens, esquema, macrofotografia. Quando a gente vai trabalhar com geometria e gráfico, já é uma outra realidade, apesar de ser visual. Por exemplo, geometria, você vai trabalhar com noções primitivas, definições, axiomas, que tem mais a ver com linguagem. E aí o surdo vai ter mais uma certa dificuldade para compreender isso. Apresentar o conceito com mais de uma forma. E aí tem uma observação aqui que a Constante Camille faz, que às vezes fala assim, tem que usar um material concreto. Mas não é usar o material pelo material concreto, né? Você tem que ter um objetivo, como tudo, até para o ouvinte. Ela faz uma questão da regra Cousinet, que às vezes eles vão introduzir o conceito de número utilizando esse material. Não sei se todo mundo conhece, mas é que 2 tem 2 centímetros, é uma cor, 3 tem 3 centímetros, e ela chama atenção nisso. Porque quando você vai trabalhar com objetos, com a questão do número, você tem que trabalhar com discreto e não no contínuo. Então esse contínuo acaba dificultando para os alunos. Fala da dramatização, né? O Machado vai falar da importância do uso da dramatização, principalmente para os surdos. Utilização de cores, eu estava ensinando matrizes, aí eles estavam com muita dificuldade, eu utilizei cores, né? Linha vermelho, coluna azul, e aí essa utilização de cores facilitou bastante. A questão de fazer questionamentos é que a teoria dos campos conceituais, você não usar sempre a incógnita no final. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui, eles costumam gravar, ganhou sempre é mais, né? Então, em vez de você trabalhar dessa forma, você pode botar, Maria tinha algumas figurinhas, ganhou 15 e ficou com 35. Quantas figurinhas ela tinha? Eles acham que é mais porque tem a palavra ganhou. E aqui, na realidade, o que ele vai ter que fazer é subtrair.
Então isso é importante, porque, por exemplo, você tem um professor de análise combinatória, ele dá uma lista de arranjo, depois te dá uma lista de combinação, depois te dá uma lista de permutação, você já sabe o que ele tem que fazer. Né? Então, na realidade, ele não para nem para pensar sobre o problema, na verdade. Né? Ele decora uma palavra e associa uma palavra a uma operação. Na verdade, ele não está aprendendo a resolver problemas. Explicar o conteúdo em Libra, então aqui o Damore ele vai falar, porque às vezes é o mesmo signo, por exemplo, igual, mas aqui em cada situação, por exemplo, aqui o AB é igual a 5, significa que mede 5, aqui é expresso por, aqui é igual a, aqui pode ser sobreposto. Então, às vezes é o mesmo signo, significados diferentes. Então, é importante estar explicando isso para o aluno também. Traduzir sempre que possível da Libra para o português, ou do português para Libras, né? Às vezes o sul, às vezes ele traduz palavra por palavra. O importante é você entender o quê? A frase. A frase que vai fazer o sentido. O Paulo vai falar isso. A estratégia de traduzir palavra por palavra não é eficaz. Na realidade, eles precisam ler cada frase e entendê-la, pois a unidade fundamental do sentido, ela não importa que tipo de discurso é a frase, tratando-se de narração, descrição, explicação e argumentação. Né? Às vezes o aluno surdo tem mania de falar uma palavra, um sinal, uma palavra, um sinal, e acaba que ele não consegue entender nada, explicar sempre de forma que ele possa entender, porque às vezes a gente fala, multiplica numerador pelo numerador, denominador pelo denominador, mas por quê? De onde saiu isso? Sempre possível tentar explicar, você pode usar algum aplicativo ou com dobraduras. Aqui tem uma subtração de números, né? Por exemplo, 7 menos 1, 6, 6 menos 0, 6, aqui 5 menos 1. Aí ele já vai achar que é 4, porque ele faz 5 menos 1, mas na realidade não é 5 menos 1, é 5 mais 1. Então vai ter 5 aqui, mais 1, 6. Então ele está visualizando ali e está entendendo o porquê disso, né? E aí, esse aqui também, até esse aqui ajuda a entender, né? Multiplicação de números inteiros, tem outras explicações aqui também, como que o cara chega na regra, mas eu acho que o tempo já está avançado e aí eu vou encerrar e depois eu dou o Vitor, tá? O capítulo do livro, queria só ler essa citação do Lopes, que eu acho muito importante. Ser professor não é apenas lidar com o conhecimento, é lidar com o conhecimento e situações de relação humana. Repita-se uma afirmação óbvia, mas nem sempre bem compreendida. A missão de um professor de matemática não é apenas ensinar matemática, é formar um aluno através da matemática. Tá? E aí depois eu envio o capítulo por vídeo, se alguém quiser, aí pode estar passando aí, pessoal, ver mais calma. Tá bom? É importante, uma boa maneira de encerrar. Eu gosto muito dessa situação. Valeu. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Linha, gravado. Valeu, mano. É isso. Muito bacana. Obrigado mesmo. Valeu. Você vai falar pra gente que o pai quer estar lá? É que a gente vai se Feito o segundo.